Mais uma vez, bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos dar então continuação à nossa reunião, pela segunda parte. E, portanto, temos uma audiência com a Associação Sindical dos Diretores Técnicos do Desporto sobre a exclusão da composição do Conselho Nacional do Desporto, a valorização e reconhecimento da carreira dos Diretores Técnicos do Desporto e a necessidade de reforçar o diálogo institucional entre profissionais e os órgãos de soberania. Esta instituição está representada pelo seu Presidente Ricardo Batista, por Maria Sofia Macedo Rodrigues e Sónia Catarina Cunha, certo? Muito bem. Tem direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão uma intervenção de 5 minutos pela ordem que nós temos definida e depois têm outra vez 10 minutos para poderem responder às questões que estejam colocadas ou fazer uma intervenção final como pretenderem. Está bem? Então tem a palavra, Sr. Presidente, faz favor. Ora, muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, em nome da Associação Sindical dos Diretores Técnicos de Desporto, a ASDITED, agradeço a oportunidade de estar presente nesta comissão para partilhar a realidade que é técnica, mas profundamente política, a governação e a responsabilidade técnica do desporto público em Portugal. Eu também passo a apresentar aqui as minhas colegas, a Sofia Macedo, que vem do município de Póvoa de Lanhoso, a Catarina Cunha, do município de Azambuja, eu venho do município de Lamego, e pronto, temos um conjunto de associados espalhados pelo país todo. Tínhamos mais um colega que era dos ginásios, mas por motivos de doença não pôde vir, mas estamos aqui nós para representar o nosso sindicato. Só para dar aqui uma breve introdução, quem é que nós somos uma associação sindical relativamente nova, portanto foi desde janeiro de 2003 estamos aqui no terreno, e nasceu sobretudo para dar voz a uma classe profissional essencial, mas até hoje subvalorizada, que são os diretores técnicos de desporto e os técnicos superiores de desporto. São eles que diariamente nas autarquias, nas escolas, nos serviços públicos, nas instalações esportivas, nos ginásios privados, garantem o funcionamento, a segurança e a qualidade das infraestruturas desportivas, assegurando que as políticas públicas do desporto chegam efetivamente às comunidades. São um elo técnico entre a decisão política e a execução no terreno. São, aliás, a peça-chave na implementação de novos programas de requalificação de instalações, como é, por exemplo, o Programa de Reabilitação de Instalações Esportivas do PRID do IPDJ, assegurando que os investimentos públicos se traduzem em sustentabilidade e segurança efetivas no terreno. Sem eles, o desporto público não teria direção, nem qualidade, nem sustentabilidade. O enquadramento da responsabilidade técnica desportiva começou já em 99, com o Decreto-Lei 385/99, que instituiu a figura do responsável técnico pelas instalações esportivas. Mais tarde, o Decreto-Lei 141/2009 aprovou o regime jurídico das instalações esportivas, o REGID, que define as tipologias, que até hoje ainda estão assim definidas, que são instalações recreativas, formativas, especializadas. Apesar deste enquadramento, neste Decreto-Lei, a figura de diretor de instalações esportivas, prevista no artigo 21, nunca foi regulamentada. Portanto, o REGID é, um diploma incompleto, deixando um vazio que persiste há 15 anos. Esta ausência de regulamentação não é apenas um lapso, é manifestação do alinhamento da política pública face ao setor desportivo, ignorando as responsabilidades legais que, em última análise, recaem sobre os nossos profissionais. O exemplo mais grave e recente é a portaria número 454 de 2023, de 28 de dezembro, que estabelece os novos requisitos técnicos e exige que os responsáveis pela instalação desportiva realizem avaliações dos acontecimentos em caso de incidentes graves. Contudo, este diploma não clarifica quem são os responsáveis, nem como o Estado assegura a sua capacidade e competência técnica para lidar com matéria sensível de segurança pública. A prova da essencialidade desta figura é dada pelas próprias entidades fiscalizadoras. A ASAI, na sua ficha técnica de fiscalização de instalações esportivas de uso público, dedica todo o ponto 6 à responsabilidade técnica pela direção de atividades esportivas. Ou seja, o Estado, através da sua autoridade de segurança, reconhece e fiscaliza a figura de diretor técnico, mesmo que a lei o tenha deixado num limbo normativo. Além disso, a Lei nº 39 de 2012, que define a responsabilidade técnica no desporto, limita-se a regular o fitness privado, ignorando por completo a vertente laboral e remuneratória. Deste modo, assistimos a uma situação paradoxal de precariedade legal. Exige uma licenciatura e uma responsabilidade técnica, mas não se garante um vínculo laboral e uma remuneração que honrem essa exigência, sendo prática comum os contratos a recibo verde ou tempo parcial. O vazio normativo é, portanto, legal e laboral. Nota-se que a necessidade de regulamentação é transversal. As organizações que representam os diretores técnicos do setor privado, como a UPTF, também apontam para a necessidade urgente de melhorar a legislação sobre os títulos profissionais e aperfeiçoar a diferenciação de qualificações. Conforme o artigo 16 da Lei 39 de 2012, está lá bem definido que é obrigatória a fixação em cada instalação desportiva da identificação do diretor técnico responsável e horário de permanência. Ora, tal exigência continua por cumprir em grande parte do país por ausência de enquadramento e clareza jurídica.
Outro problema grave foi a alteração legislativa que eliminou a denominação técnico superior de desporto da estrutura das carreiras da administração pública. Tal como aconteceu noutras áreas técnicas, esta mudança abriu a porta a que profissionais de desporto sejam colocados em funções totalmente alheias à sua especialização, desvalorizando competências e recursos humanos altamente qualificados. Hoje, a desvalorização da carreira é sistémica. No setor público, manifesta-se pela erosão da denominação de técnico superior de desporto e a diluição de funções. No setor privado, manifesta-se pela extrema precariedade laboral dos diretores técnicos, cujo salário e vínculo não espelham nem a sua qualificação académica, nem as pesadas responsabilidades que lhes são legalmente atribuídas. Esta descaracterização é flagrante nos concursos públicos, onde a ausência de um conteúdo funcional claro facilita a colocação destes quadros em funções alheias, diluindo o investimento público na sua formação especializada. Infelizmente, hoje em dia não sabemos quantos técnicos superiores de desporto trabalham efetivamente na administração pública. Os únicos dados que conseguimos obter do Instituto Português de Juventude de Desporto são quantos títulos profissionais foram emitidos para diretores técnicos. Neste momento, desde que existe o título de diretor técnico, foram emitidos cerca de 7.000 títulos, dos quais, neste momento, estarão 5.500 válidos. Não tendo qualquer dado concreto sobre se estes diretores técnicos estão a trabalhar, onde é que trabalham, se é no público ou no privado, portanto, temos um conjunto de informações que desconhecemos completamente e que não são de fácil leitura em nenhum quadro. Também não sabemos, neste momento, a nível nacional, quantos ginásios privados estão em funcionamento, quantas instalações públicas estão operacionais e quantos diretores técnicos, de facto, exercem as suas funções. Esta ausência de dados é um obstáculo estrutural. Sem conhecer a realidade, é impossível definir uma estratégia coerente e eficaz para o desporto nacional. As nossas propostas de valorização passam por, existindo uma excelente plataforma que é o Sistema Nacional de Informação Desportiva, passar a ser obrigatório qualquer instalação que esteja aberta ao público ser registada. E neste momento é aleatório, os municípios ou qualquer entidade que tenha uma instalação pode querer ou não registar a sua instalação que está aberta ao público. Depois também associar o respectivo DT, o respectivo diretor técnico nessa plataforma. Assim seria de uma forma fácil, poderíamos todos consultar atualmente e saber neste momento quantas instalações esportivas existem no país a funcionar. Também é necessário estabelecer o estatuto da carreira e funções específicas do diretor técnico. Também é preciso limitar o número de instalações que o diretor técnico pode gerir, porque neste momento temos colegas que são diretores técnicos de diversas instalações ao mesmo tempo. Portanto, é um bocado difícil estar omnipresente em diversos complexos de piscinas, diversos pavilhões, diversos estados ao mesmo tempo, mas é o que está a acontecer. E também, algo que seria simples, mas para nós seria muito útil, seria a integração de um diretor técnico nas equipas multidisciplinares de projetos de construção e renovação de instalações esportivas, onde ele pudesse emitir um parecer técnico que fosse vinculativo para a construção ou reformulação da instalação desportiva. Para comatar esta falha de desconhecimento completo do número de profissionais que estão a trabalhar no país, a ASDITED iniciou este ano um estudo nacional. Um estudo, numa primeira fase, sobre todas as autarquias do país. Contamos ter os dados todos no primeiro trimestre de 2026. Neste momento já temos mais de 200 municípios que já nos responderam a esse questionário. Esperemos que consigamos obter a resposta de todos os municípios, porque é importante mapear realmente os profissionais que estão em funções, identificar os vínculos, as responsabilidades de contexto de trabalho e recolher dados objetivos que sustentem propostas de revisão legislativa e melhoria das políticas públicas. Este estudo será a primeira base de dados nacional sobre a direção técnica de desporto público e servirá como instrumento de planeamento estratégico para as entidades que assim o entendam utilizar. A ASDITED também pretende criar uma carreira, ou propor uma carreira de diretor técnico de desporto que possa vir a ser reconhecida no espaço europeu, criando condições de mobilidade, intercâmbio e valorização internacional destes profissionais. O desporto é uma linguagem comum na União Europeia e os seus técnicos devem poder exercer com reconhecimento mútuo e formação certificada em qualquer país da Comunidade Europeia. É tempo do diretor técnico português ser visto como um profissional europeu de gestão e segurança desportiva. Hoje em dia é urgente reformular e requalificar instalações esportivas obsoletas. É preciso criar novas infraestruturas adequadas às necessidades emergentes, nomeadamente públicos mais idosos, comunidades rurais e de inclusão pela atividade física. A transição energética, a eficiência ambiental, a acessibilidade e segurança exigem especialização técnica, planeamento e políticas públicas integradas. E é precisamente este o papel da direção técnica, garantir qualidade, sustentabilidade e inovação na gestão do património desportivo nacional. O que é que pede a ASDITED? Reiteramos o nosso pedido de integração no Conselho Nacional de Desporto. Contudo, a tutela informou-nos recentemente que não se encontra prevista a curto prazo qualquer alteração à legislação com impacto direto na Constituição do Conselho Nacional de Desporto, mantendo-se assim o impasse. O adiamento não é um problema de legalidade, é uma questão de vontade política que mantém uma situação de desigualdade e discriminação em contraste com a inclusão de outras entidades representativas. A inclusão da ASDITED no Conselho Nacional de Desporto é uma questão de equidade, no nosso entender, e coerência institucional. A política desportiva não pode ser definida apenas por quem representa o desporto de competição.
Nós representamos os técnicos que asseguram o desporto para todos, o desporto social, o verdadeiro pilar da atividade física nacional. Se o Governo tem como prioridade a reabilitação de instalações e fomento da atividade física, a voz técnica que implementa essa visão tem de estar onde as decisões são tomadas. A nossa proposta, assim, face a este impasse e para corrigir esta desigualdade, solicitamos um compromisso de solução intermédia, interpretando o artigo 6 da Comissão Permanente número 4, Decreto-Lei 226/2012. Sempre que for entendido conveniente, podem ser convidadas a participar nas reuniões de Comissão Permanente, sem direito a voto, quaisquer personalidades cuja presença seja considerada necessária para esclarecimento dos assuntos de apreciação. Nesse sentido, a nossa sugestão é que a Comissão recomenda ao Governo que nos admita como observadores no plenário do Conselho Nacional de Desporto e possamos integrar a Comissão Permanente para podermos intervir ativamente com propostas e parceiros técnicos. Assim, e para terminar, apelamos a esta Comissão para que recomende ao Governo a integração da AGDITED no Conselho Nacional de Desporto ou a sua admissão como observador do plenário e a integrar a Comissão Permanente. Também que promova a revisão e regulamentação do Regulamento Jurídico das Instalações Esportivas e da Lei 39/2012, garantindo clareza na responsabilidade técnica do setor público. Também que se defenda a criação de uma carreira técnica nacional e europeia de diretor técnico, valorizando a sua especialização. E também que apoie políticas públicas de modernização e eficiência das instalações esportivas orientadas para a sustentabilidade e inclusão. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa apresentação. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carolina Marques. Tem a palavra, Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente Ricardo Batista e demais representantes da Associação Sindical dos Diretores Técnicos de Desporto. Antes de mais, gostaria de agradecer à Associação a presença e o contributo que trazem a esta comissão. O desporto tem hoje um papel que vai muito além da competição, como bem disse. É uma dimensão essencial das políticas públicas de saúde, de educação e de coesão social. É também uma área onde o Estado, as autarquias e as entidades privadas se cruzam para promover estilos de vida saudáveis e criar oportunidades de participação e inclusão. Por isso, falar de desporto é falar de qualidade de vida, cidadania e planeamento público. E isso torna o contributo de quem executa no terreno absolutamente indispensável. É neste contexto que o trabalho dos diretores técnicos de desporto assume relevância, enquanto profissionais que asseguram a qualidade, a segurança e a eficácia das políticas desportivas no terreno. A Associação Sindical dos Diretores Técnicos de Desporto, enquanto associação representativa destes profissionais, tem tido um papel ativo e construtivo neste debate e é com esse espírito que o Grupo Parlamentar do PSD vos acolhe hoje aqui nesta Comissão. Ora, as questões que trazem esta Comissão são pertinentes e merecem reflexão. Relativamente à representação da Associação no Conselho Nacional de Desporto, importa esclarecer que a composição deste órgão consultivo está definida no Decreto-Lei nº 266/2012 e é da responsabilidade do membro do Governo com a tutela da área do desporto. Trata-se, por isso, de uma matéria com enquadramento legal específico que define os critérios de participação dos diferentes agentes do setor. Qualquer alteração à composição do CND depende da decisão política do Governo e, eventualmente, de uma revisão legislativa a este decreto-lei que o regula. Quanto à valorização profissional, é inegável o papel dos diretores técnicos de desporto na coordenação técnica e da segurança das atividades físicas. A exigência de formação contínua e o regime de acreditação definido pela lei são sinais de responsabilidade e especialização inerentes à função. E é exatamente por vermos o papel que a Associação tem no terreno e a sua importância que consideramos que o contacto e a colaboração com todos os agentes do sistema desportivo são fundamentais para a construção de políticas públicas coerentes e eficazes. Estamos, por isso, disponíveis para analisar os contributos que reforcem a qualidade, a segurança e a profissionalização do setor. Termino reafirmando que o desporto é, antes de mais, uma política de pessoas, das que praticam, das que promovem e das que garantem as condições para que ele aconteça. Neste contexto, pergunto-lhe que propostas concretas têm para o papel dos diretores técnicos de desporto e para a sua valorização e reconhecimento, se já tem alguma iniciativa que até possam disponibilizar a esta Comissão, que desafios ou limitações sentem atualmente no enquadramento legal da profissão e em termos de contacto e colaboração com entidades públicas, que mecanismos ou formas de comunicação consideram que têm funcionado melhor na prática. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o presidente Ricardo Batista e os demais representantes da Associação Sindical dos Diretores Técnicos do Desporto.
Antes de mais, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Chega saúda a vossa presença nessa audição e reconhece o papel essencial que os diretores técnicos do desporto desempenham no desenvolvimento, segurança e qualidade do sistema desportivo nacional. Eu estou deputado, mas sou um ex-atleta profissional, sou professor de jiu-jitsu, portanto, tenho cédula também, não cédula de diretor, mas cédula profissional de desporto, e reconheço a importância do vosso trabalho no cenário do desporto. Portanto, não posso deixar de manifestar com estranheza e até indignação pela exclusão dessa associação na composição do Conselho Nacional de Desporto. Realmente é difícil compreender como é que um órgão que se prende plural e representativo do setor deixar de fora precisamente quem no terreno, que são vocês, garante as normas e as boas práticas do desporto, garante que são cumpridas as boas normas e práticas do desporto. Portanto, entendemos que essa exclusão enfraquece o diálogo institucional e compromete a legitimidade das decisões do Conselho Nacional do Desporto. Acresce a isso a necessidade urgente de valorizar e reconhecer a carreira dos técnicos do desporto, diretores técnicos do desporto, uma classe que muito exige estabilidade profissional, dignificação salarial e um estatuto claro dentro de um sistema desportivo português. Os diretores são profissionais com responsabilidades técnicas e éticas fundamentais, mas que continuam demasiadas vezes a serem tratados como figuras secundárias. Por isso, deixo duas perguntas à vossa consideração. Que consequência prática tem tido a vossa exclusão do Conselho Nacional de Desporto, tanto na defesa dos valores dos associados, quanto na qualidade das políticas públicas para o setor? E a minha última pergunta, que medidas concretas consideram prioritárias para que o governo e esta Assembleia reconheçam de forma efetiva a carreira de diretor técnico do desporto e garantam um diálogo institucional permanente com os profissionais do desporto? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora usar a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Dália Miranda. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado, peço desculpa, tem o microfone ligado. É que senão não... Pedi-lhe que recomeçasse, está bem? Obrigada. Para efeitos de gravação. Muito obrigado. Bom dia, obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo o Dr. Ricardo Batista, Presidente da ASDITED, Dra. Maria Sofia Rodrigues, Dra. Sónia Cunha, que agradeço a presença. Os diretores técnicos do desporto desempenham um papel fundamental no planeamento, gestão e supervisão de atividade desportiva em diversas organizações públicas e privadas. São muitas vezes os responsáveis por garantir a qualidade técnica, a segurança e a conformidade legal das práticas desportivas, promovendo simultaneamente o desenvolvimento do desporto em Portugal. A ASDITED, a associação que representa os diretores técnicos do desporto, solicitou esta audiência com vista, pelo que percebemos, a abordar os seguintes temas: a exclusão da ASDITED da composição do Conselho Nacional de Desporto, o CND, situação que alegadamente compromete a representatividade plural deste órgão consultivo fundamental, assim como a valorização e o reconhecimento da carreira dos diretores técnicos do desporto. A exclusão do Conselho Nacional de Desporto é apontado como um déficit de representatividade. Argumenta a ASDITED que o diálogo com o Estado tem sido insuficiente, especialmente face à reestruturação recente de políticas do IPDJ e da Política Nacional de Ética no Desporto, que privilegiam entidades federativas e académicas. No que diz respeito à valorização e carreira dos diretores técnicos do desporto, verifica-se que a mesma está legalmente reconhecida e regulada. O título profissional de diretor técnico emitido pelo IPDJ é obrigatório para o exercício de determinadas funções, nomeadamente em ginásios e outras instalações de exercício físico, e parece-nos ainda haver um papel institucional claro para os técnicos do desporto em federações, clubes e até autarquias.
No entanto, e apesar deste reconhecimento, não há efetivamente uma carreira consolidada. Desde logo, não existe uma carreira profissional autónoma, estruturada e valorizada principalmente no setor público. O papel do diretor técnico acaba muitas vezes por ser confundido ou absorvido por outras funções. E não há um estatuto profissional próprio, nem um plano de progressão na maioria das entidades empregadoras, que culminará, em última instância, na precarização das condições laborais, nos contratos a termos, horários desregulados, múltiplas funções sem compensação, entre outros. A realização do designado maior estudo nacional sobre recursos humanos do desporto, promovido pela vossa associação, referente no site como Inquérito Nacional Técnicos Superiores do Desporto, Diretores Técnicos do Desporto, reforça que a maioria dos diretores técnicos atua sob vínculos precários e com fraca progressão na carreira, apesar de funções cruciais para a qualidade e segurança das práticas desportivas. No entanto, percebemos agora porque não nos foi possível aceder ao estudo, da mesma forma que não foi possível aceder a um relatório integral com resultados e conclusões, uma vez que o mesmo ainda não estará ainda concluído. No entanto, solicitamos que nos possam informar qual o ponto de situação do mesmo, bem como se já há resultados que possam partilhar agora ou mesmo posteriormente que nos sejam remetidos. Assim sendo, e por forma a aferirmos em plenitude as situações em análise, colocamos algumas questões, uma das quais penso que já foi colocada ali pelo Sr. Deputado do Chega. Que diligências foram feitas para a inclusão da associação no CND e quais os resultados dessas diligências, nomeadamente no que diz respeito ao contacto com o atual Governo e com o IPDJ? Que lacunas técnicas ou operacionais têm identificado nas atuais políticas desportivas que poderiam ser colmatadas com a presença de diretores técnicos no CND? Que papel pode desempenhar um diretor técnico na articulação entre as federações, clubes, escolas e autarquias no âmbito do planeamento desportivo nacional? Relativamente à situação profissional e condições laborais, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos diretores técnicos desportivos, nomeadamente no que respeita à proporção destes profissionais que trabalham com vínculos precários? Ainda relativamente à situação profissional, é possível fornecerem dados relativos à proporção de instalações desportivas com um diretor técnico formalmente registadas e certificadas? Pelo que eu percebi, não há ainda esse estudo, por isso essa questão fica desde já respondida. Evidentemente, não consideram adequado o quadro legal que regula o exercício da direção técnica. Que melhorias ou densificação propõem esse enquadramento? Podem fazer chegar propostas concretas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais inscrições. Portanto, tem agora 10 minutos para uma intervenção final, responder a novas questões dos seus deputados, como entenderem. Faz favor, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado pelas questões, desde já pelo interesse. Estou aqui a olhar para todas as questões, estou a tentar aqui juntar aqui algumas questões para tentar responder, se calhar de uma forma mais genérica, mas também de uma forma concreta. Aqui, na questão da direção técnica, nomeadamente na administração pública, existe uma grande incongruência. O que é? É que não existe a carreira de diretor técnico, como temos mencionado. Existe a carreira técnico superior. Depois, o técnico superior, se for licenciado de Educação Física, pode obter o título profissional de diretor técnico. Para isso, a título pessoal, tem que pagar um valor ao Instituto Português de Juventude e Desporto, que é de 50 €. Mas pode, se quiser, não é obrigatório. Portanto, até existe essa contradição das instalações esportivas necessitarem de um diretor técnico, mas está na mão do diretor do título do profissional do técnico superior decidir se paga ou se não paga, porque mesmo os executivos nos municípios não têm um enquadramento na lei que diga assim, este funcionário tem que ser o diretor técnico, porque não existe valorização nem diferenciação salarial. Isto é, na maior parte, e absorvendo já um bocado a questão que tinham falado relativamente ao estudo, um dos estudos que podemos apontar neste momento, a nossa estimativa de técnicos superiores nos municípios, estamos a falar de mais de 3.000 técnicos superiores no município em Portugal. Pelo menos é um dos dados concretos que já temos e que podemos avançar. Os próprios municípios têm essa dificuldade porque os colegas não querem assumir essa responsabilidade, porque perante uma fiscalização da ASAI, e a responsabilidade tem em responder a um conjunto de pontos nessa ficha que eu mencionei de fiscalização da ASAI, o próprio técnico pode ser autuado. E então não está interessado porquê? Porque é que vai ser diretor técnico de uma instalação, até quando é na questão das piscinas, que são instalações muito mais perigosas em relação a outras instalações, porque é que há de ter essa responsabilidade em instalações que estão abertas 14 horas ou 16 horas por dia,
se perante os colegas que são técnicos superiores como ele, não existe uma diferenciação qualquer. E é isso que nós apelamos, assim. Se as instalações esportivas, e felizmente já temos um conjunto de instalações esportivas no país que tem muita mais qualidade e que permite uma prática esportiva muito mais alargada da população, se queremos melhorar sempre e sempre à procura de uma melhoria contínua, também temos que profissionalizar quem é o responsável da instalação. Acho que é inconcebível hoje em dia chegar a uma instalação e não sabemos quem é o responsável da instalação, mas acontece. Portanto, e é uma das situações que nos levou a este ponto, a esta necessidade de sentirmos uma dificuldade de cada vez mais os colegas não querem assumir essa responsabilidade porque sabem que estão perante uma situação de desigualdade perante os colegas. Relativamente às instalações, também tínhamos falado, o que se pode consultar em termos de instalações no Sistema Nacional de Informação Desportiva e que sejam instalações que pela leitura legislativa sejam necessárias ter um diretor técnico, estamos a falar de mais de 7.000 instalações em Portugal. Mas são instalações que os municípios decidiram registar ou os clubes decidiram registar. Portanto, em 308 municípios, terão neste momento 275 municípios com instalações registadas, portanto há aqui um déficit enorme de instalações que não estão registadas e por isso que também apelamos para essa obrigatoriedade. Se qualquer instalação tem que obedecer a um conjunto de necessidades legais para abrir portas, para vender acessos, para ter espetáculos, porque é que não há de ter registado no sistema mais básico do Sistema Nacional de Informação Desportiva? Tem que ser uma obrigatoriedade legal na nossa perspectiva e seria muito simples até para qualquer governo, para qualquer política desportiva que viesse assumida no futuro, terem uma leitura rápida e eficiente das instalações que realmente existem no país. Se vamos abrir quadros comunitários para a requalificação, para a reformulação de instalações esportivas, sabermos realmente se naquela localização, naquele município é necessário mais instalações ou aquele tipo de instalações ou reformular. Portanto, são alguns pontos que deixava aqui pendente. Relativamente à exclusão da ASDITED do Conselho Nacional de Desporto, desde que existimos, fazendo um périplo pelo país dentro da possibilidade de uma associação sindical recente e sabemos que hoje em dia não é fácil recomeçar do início, porque nós começamos sem nenhum apoio, nem integrados em nenhum grupo. Temos tentado falar com o maior número possível de colegas pelo país todo. Depois passamos para a fase seguinte, que tentamos agendar reuniões com diversas delegações distritais do IPDJ, ou regionais. Fomos recebidos, no país fomos recebidos quase por todas. Depois passamos para a fase seguinte, que fomos recebidos pelo Presidente do IPDJ, ainda no anterior Governo. No atual Governo já fomos recebidos pelo seu Secretário de Estado, onde colocamos esta questão e há 2 semanas recebemos do gabinete da Sra. Ministra, recebemos essa comunicação que neste momento não havia perspectivado nenhuma alteração legislativa, portanto teríamos que aguardar e nós vamos fazer o nosso caminho de tentar falar, porque sabemos que também é uma situação que não é de senso comum ser debatida muito esta questão do diretor técnico, do técnico superior, e queremos trazer para o terreno essa questão porque achamos muito importante que, no fundo, somos as pessoas que estamos diariamente com as políticas esportivas, com a gestão de instalações, com os programas desportivos e com a implementação, e estamos a agendar um conjunto de reuniões com as diversas entidades nacionais, seja com a Fundação de Desporto, Comitê Olímpico e com as federações, porque mesmo essas instituições têm diretores técnicos das federações ou das modalidades. Portanto, estamos aqui a tentar modelar uma futura profissão que nos parece completamente viável e que tem que ser estruturada e tem que ter regras definidas para todos, seja no público, seja no privado. No privado, estamos a falar de uma situação diferente, por causa, nomeadamente, da questão do fitness, que eu penso também que na audição de Portugal Ativo também já mencionou essa questão, uma situação muito mais complexa, que a precariedade de facto é grave e exige muito mais trabalho nesse aspecto. Outras questões, deixa-me dizer assim, propostas concretas. As nossas propostas concretas, eu mencionei há bocadinho, algumas delas são pequenos aspectos que, no nosso entender, são de rápida execução e fácil integração no dia-a-dia, como, por exemplo, essa necessidade de, quando há uma instalação desportiva que está a ser projetada, o diretor técnico ser a pessoa que tem que fazer, obrigatoriamente, como tem que fazer os engenheiros, como tem que fazer os arquitetos também fazer parte e emitir um parecer técnico que seja vinculativo. Porque, para evitar os erros que são comuns, infelizmente, em muitas instalações esportivas que depois de construídas verificamos que não estão adaptadas ou não são viáveis para aquele desporto, para aquela modalidade. Mais algumas questões, que foi assim um conjunto de questões que eu tentei fazer aqui. A consequência prática da exclusão. Nós não estamos integrados no Conselho Nacional de Desporto. Isto não é um capricho. Nós achamos que se o Conselho Nacional de Desporto é o órgão consultivo que pode propor um conjunto de medidas estruturais, não para 4, ou para 8, ou para 12 anos,
Achamos que, sendo uma entidade que pretende representar mais de 3.000 pessoas no país e que estão em todos os municípios, que estão nos ginásios, achamos que temos de ter uma voz dentro também para emitirmos a nossa opinião, porque estamos na componente prática e estamos no terreno, acho que temos uma opinião válida e que pode ser útil para todos. Na questão dos ginásios, também só mais uma chega relativamente às informações. Consultando o Sistema Nacional de Informação Desportiva, temos nem 200 ginásios estão registados. Dificilmente existem só 200 ginásios no país, portanto, como é óbvio. Portanto, existe aqui uma lacuna muito grande que tem que se resolver para bem de todos e para as medidas e os investimentos que são feitos no desporto cada vez serem mais eficientes e realmente irmos de encontro àquele grande chavão que toda a gente quer, que é o índice de prática desportiva regular seja cada vez maior e acompanhe os números europeus. Muito obrigado. Não sei se respondi a todas as questões, se tivermos alguma dúvida, estamos disponíveis. Ainda tem mais tempo, se quiser. Eu posso só fazer aqui uma intervenção final, também só para fechar, caso não tenha mais questões. Não, os seus deputados já fizeram as suas intervenções. Então só vou fazer aqui uma intervenção gastar o final. resto do tempo. É para lá. Pronto, tinha aqui um textinho preparado e vamos só terminar. Pronto, chegamos ao fim desta audição, com certeza que a Comissão compreendeu a urgência e a relevância das nossas pretensões. A direção técnica é o coração silencioso do desporto público e a sua valorização é, afinal, a valorização do serviço público. A vossa Comissão tem a oportunidade histórica de resolver um vazio legal de 15 anos, um vazio que a própria ASAI é forçada a tentar preencher quando fiscaliza a segurança das nossas instalações. E um vazio que põe em risco a segurança dos cidadãos, conforme demonstrado pela ausência de responsáveis técnicos na portaria número 454 de 2023. Ignorar a importância do diretor técnico é comprometer o futuro da qualidade e da segurança do desporto português e, por extensão, comprometer a saúde económica e física da nossa população. Valorizar a direção técnica é garantir qualidade, segurança e visão estratégica para o desporto. Contamos com o vosso apoio para que o Governo avance sem mais demoras na integração da ASDITED no Conselho Nacional de Desporto e na revisão legislativa urgente. O desporto tem voz e, graças a esta Comissão, mereceu ser ouvida. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras e pela vossa disponibilidade e pelo vosso trabalho. É um trabalho que está a começar, mas que todas as lutas são importantes e, portanto, que vos corra bem, é isso que eu desejo. Então, muito obrigado então pela vossa disponibilidade. Vamos então